Oi, gente, tudo bom? A gente vai dar início à nossa terceira unidade e essa unidade, nas aulas de redação, nós vamos falar sobre textos oficiais, tá bom? Então, essas aulas vão ser importantes para esclarecer o que são textos oficiais, nos deixar mais íntimos, né, desses tipos de texto, né? Melhorar nossa linguagem, afinal de contas, a gente vai conhecer um vocabulário, né, que a gente não usa no nosso cotidiano. E além dos textos oficiais, eu coloco também dentro da unidade de textos oficiais currículo, que também é um tipo de texto, é um gênero textual, e apesar de não ser um texto oficial, é um documento, tá? Que é conhecido como um documento histórico. Então a gente vai falar nas nossas aulas sobre esses textos oficiais, vai aprender o que são, vai entender como produzir e vai se familiarizar com esse vocabulário, né, desses textos. E vai ser muito legal, né, porque de repente vocês podem seguir, né, a carreira profissional por esse lado e ter que lidar com esses tipos de texto. Então vocês já não vão ficar ignorantes quanto a isso. Fora que também nas universidades é muito comum, né, que vocês tenham também que lidar com esses tipos de textos. Afinal de contas, quando vocês vão fazer uma solicitação dentro de uma universidade, vocês precisam usar esses tipos de texto. Então, eu acho super importante que a gente fale sobre eles e a gente introduza isso nas nossas aulas de redação. Bem, eu vou começar com o conceito do que é um texto oficial, né? Deixando a observaçãozinha que a gente vai trabalhar currículo também, que não é um texto oficial, mas é um documento. Os textos oficiais, gente, são textos, né, de caráter público, né? São textos que circulam em entidades públicas, tá? Esses textos, além de serem um documento público, né, eles também são um gênero textual. E nós vamos nos familiarizar com eles. Especificamente nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o requerimento. A gente vai esclarecer o que é um requerimento e nas aulas posteriores nós vamos falar sobre o ofício, né, o currículo e por aí vai. Bem, na nossa primeira aula sobre textos oficiais, a gente vai falar sobre o requerimento, tá bom? A gente vai entender o que significa isso. Afinal de contas, como já foi dito, os textos oficiais, eles possuem uma linguagem que não faz parte da nossa linguagem cotidiana. Então, primeiro a gente vai entender o que significa, né, essa palavra requerimento, né, esse substantivo. Bem, esse substantivo, gente, ele vem do verbo requerer, que significa solicitar ou pedir. Afinal de contas, um requerimento é uma solicitação que é feita, ela pode ser feita de um órgão público ou de uma pessoa, tá? Para um órgão público ou uma instituição particular. Então, o requerimento é uma solicitação, é um documento onde você vai fazer um pedido, né? Sendo mais clara. É um documento onde você vai solicitar alguma coisa. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, quando você está dentro de uma Câmara dos Vereadores, você é um vereador lá e você está querendo solicitar que, por exemplo, um órgão faça o asfaltamento de uma rua. Você vai emitir um documento oficial que se chama requerimento, solicitando para esse órgão específico aquela ação. Então, eu vou elaborar esse documento, né, nos padrões e regras desse próprio tipo de documento, e a partir desse texto, né, desse requerimento, dessa solicitação, eu vou enviar para um órgão competente para que aquela ação seja realizada. Então, o requerimento, ele passa a ser um documento oficial, né? Portanto, esse gênero textual, né, que é o requerimento, ele é muito importante, tá? E é provável que em algum momento da vida de vocês tenham que usar isso, né? Por exemplo, quer ver? Vou dar outro exemplo muito prático disso. Quando você está na universidade e você solicita, por exemplo, a sua coordenação do seu curso, o afastamento, o trancamento do seu curso por um período, né? Sei lá, você tem que viajar ou então não está conseguindo pagar a faculdade. Então, você vai formular um requerimento, né, que é uma solicitação para que a coordenadoria do seu curso venha fazer o trancamento da sua matrícula.
Então, é muito comum que a gente tenha que se deparar com esses documentos e tem gente que não sabe para onde vai, apesar de ser muito simples, né? O que dificulta, na verdade, na hora da produção desses textos oficiais é justamente a linguagem e o padrão que eles seguem. Mas deixa eu dar uma dica para vocês. Na internet existem modelos para todos os documentos oficiais. Então, se você quiser saber como é um requerimento, você pode jogar na internet modelos de requerimento. E ali tem um padrão, né, com toda a linguagem, tudo que você deve escrever. É claro, né, gente, que para cada situação, para cada solicitação, o texto vai ser diferente. Mas esses documentos, eles precisam ter um padrão, tá? E outra coisa também que é super importante e que vai ser importante para as nossas aulas de redação é que a linguagem desses documentos ela é o mais formal possível. Então, nada de. Até a nossa aula de português, né, que a gente está trabalhando colocação pronominal, vai ser importante na hora da gente produzir esses documentos oficiais. Porque a linguagem dos documentos oficiais ela é mais próxima da gramática normativa possível. Porque nós estamos lidando com documentos, né, que podem ser usados posteriormente, inclusive em situações de justiça, tá bom? Então vamos recapitular. A gente está falando do requerimento, documento oficial, e ele serve para fazer um pedido, tá? Eu posso só fazer esse pedido a uma pessoa, né, uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Quais são as características principais de um requerimento? Primeira característica, a redação técnica. Professora, seja clara. Redação técnica, gente, é uma redação que segue um modelo, tá bom? Outra característica, a linguagem formal, muito formal, mais próxima à gramática normativa possível. Outra coisa importante também, outra característica, gente, é que o uso da linguagem, você sempre vai se referir na terceira pessoa, do singular ou do plural, tá? Só não me digam, pelo amor de Deus, que vocês não sabem o que é isso, tá? A terceira pessoa do singular ou plural, ele ou eles. Ou seja, lembram da dissertação que você tem que ficar mais afastado do texto, assim, entre aspas, possível, né? Que você não usa a primeira pessoa? A mesma coisa, você vai usar sempre o verbo na terceira pessoa. Gente, eu vou ser breve quanto ao passo a passo de montar um requerimento. Porque a gente vai ver isso na próxima aula. A gente vai ver modelos de requerimento. Eu quero trazer os modelos de requerimento para vocês, tá bom? E falar também onde é que pode ser usado o requerimento. Inclusive, está até passando atualmente, né, muito o caso do INSS, da Previdência Social. E também ali é um lugar onde você vai usar um requerimento se você precisar um dia, né? Vai fazer uma solicitação para o órgão público. Então, vamos lá. O requerimento começa com o vocativo. Também, pelo amor de Deus, não me venham dizer que vocês não sabem o que é vocativo, que a gente viu em análise sintática. Depois ele vai para a identificação do requerente, ou seja, a identificação do solicitante, de quem está fazendo a solicitação. Depois eu tenho o corpo do texto, tá? Que ali vai ter todo o passo a passo que a gente vai ver como é que você vai montar o seu texto. Depois eu tenho a expressão de encerramento, né? Que, gente, não é tchau, nem te vejo depois, não é isso. Essa expressão de encerramento também tem que ser muito formal e existem modelos de expressão de encerramento, né? Inclusive, a gente vai usar o pronome de tratamento, né, para encerrar essa comunicação, esse texto. Né, o pronome de tratamento que é direcionado para cada pessoa ou instituição, tá bom? Para finalizar o texto, a gente tem o local e a data. Afinal de contas, eu não sei se vocês sabem, mas todo documento oficial ele tem que ter local e data, tá, gente? E a assinatura de quem fez a solicitação, ou seja, do requerente, tá bom? Lembrando que se o requerente for também uma instituição pública, tem que ter o carimbo, além da assinatura de quem está fazendo o requerimento, tá? Bem, gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é um requerimento. Não se preocupem que a gente vai ver isso na prática, e na prática vocês sabem que a gente já consegue aprender muito mais e visualizar o que está sendo aprendido, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula de redação. Bom estudo para vocês!